Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, seguindo a nossa série do O que é Olímpico, a gente vai trazer mais 3 esportes para que vocês aí tenham um pouco de mais, digamos, conhecimento, né? Ou até mesmo questões de curiosidade sobre esses esportes. E hoje a gente vai trazer sobre o hóquei sobre grama, ou hóquei na grama, né? O ciclismo e as suas subcategorias, e a vela e também suas subcategorias, né? Lembrando que vela, não tô falando da vela que faz luz, né? Eu tô falando da vela, o barco. Hóquei sobre grama vai ser o nosso primeiro esporte aqui, então. Começando contando um pouquinho da história, né? Um pouquinho aí do contexto geral, do que é esse esporte, de onde ele veio e tudo mais. O hóquei sobre grama, ele tem esse nome porque isso é derivado da palavra francesa roquet, ou roquet, sei lá, não sei falar francês, né? Mas é algo por aí. Que significa, na verdade, cajado de pastor. Sabe aquele cajado que o pastor usa? Como se fosse um bastão, né? Quando ele tá lá pastoreando ovelha e tudo mais. E por que isso? Porque o taco do hóquei, ele tem uma curva muito similar ao desse cajado que os pastores usavam na França lá há muito tempo atrás, né? E aí por isso que acabaram adotando o nome hóquei. E ele tem raiz, né, o esporte, que remonta aí a períodos muito antigos. Relatos que a gente já pegou, né, de escritos antigos, ou mesmo de relatos físicos que a gente encontra, né, em arqueologia, né, em sítios arqueológicos, que esse esporte já é praticado há muito mais tempo, inclusive em lugares fora da Europa. Existem previsões de que está aí há 4.000 anos sendo jogado no Egito, na Etiópia, também há milhares de anos, e no Irã, também há milhares de anos, há 2.000 anos antes de Cristo, então já tem aí o quê? 4.000 anos, se você for ver legal, né? Então é um esporte que ele é simples, basicamente, e por isso também é jogado muito aí pelo mundo, né? Só que a versão moderna dele surgiu na Inglaterra, mais ou menos ali na metade do século XIX, e acabou sendo desenvolvido por instituições de ensino, né? Não eram bem faculdades, mas instituições de ensino que gostavam de praticar o esporte na grama. Uma associação do esporte, a primeira moderna, foi fundada em 1875, ela foi dissolvida, só que aí em 1886 foi criada a Associação de Hóquei mesmo, que permanece virtualmente a mesma até hoje, que fica aí para estabelecer regras, né, medidas de campo, enfim, esse tipo de coisa. A história olímpica desse esporte, ele começou em 1908, nas Olimpíadas de Londres, então é muito antigo esse esporte no ciclo olímpico, né? Considerando que a Olimpíada começou em 1896, né, se eu não me engano, foi praticamente no início. E antes deles se tornarem uma modalidade permanente no programa olímpico, que foi só em 1928, ele esteve ausente de 12 e de 24, né? Porque as Olimpíadas nessa época também eram mais espaçadas, era mais complicada a situação ali, né? Então apareceu pela primeira vez em 1908, mas se tornou fixo a partir de 1928. E a categoria feminina só foi ser incluída em 1980, então é bem mais recente, né? Mesmo que seja o mesmo esporte, virtualmente falando, só que aí a categoria é feminina. Como ele tem raízes, né, como eu já expliquei aqui, da Inglaterra, né, o que a gente também chama de anglo-saxão, acabou que esse esporte foi muito difundido entre os países, ou eram da mesma cultura próxima, ou foram colonizados pela Inglaterra e pelo mundo, né? Então ele acabou sendo muito dominado nas competições internacionais pela Índia, pelo Paquistão, pela Austrália, pela Nova Zelândia, pela África do Sul e, é claro, pela Grã-Bretanha, que é ali a Inglaterra e seus comparsas, né? Você tem ali a Escócia, você tem o País de Gales, enfim, esses países da ilha da Grã-Bretanha. Quem que se destaca muito, né, internacionalmente falando, principalmente a Índia. Entre 1928 e 1956, ela ganhou 8 medalhas de ouro olímpicas no hóquei sobre grama, sendo que ela fez 197 gols e sofreu só 8. Então já dá pra perceber que tinha um domínio absoluto. Depois disso, isso mudou. Ela continua sendo um dos grandes competidores, mas outros países também entraram mais na disputa para competir pela medalha. Entrando um pouquinho agora nas regras, né, do jogo, nas características do jogo em si, o que é o hóquei sobre grama, né? Bom, ele é uma partida que consiste em 4 períodos, né, de 15 minutos e um tempo total de jogo, portanto, de 1 hora. Cada equipe é formada por 11 jogadores, geralmente alinhados mais ou menos da seguinte forma. Você tem no campo um goleiro, 2 laterais, não um lateral esquerdo, um lateral direito, 3 zagueiros e 5 jogadores que jogam como atacantes. Então dá pra puxar até umas similaridades com o futebol, só que você tem menos posições, né? Você só tem os zagueiros, os atacantes, os laterais e o cara que fica no gol. Cada atleta pode ser substituído a qualquer momento e quantas vezes for necessário, como basquete, por exemplo, né? E uma equipe pode optar por jogar sem o goleiro. Isso acontece às vezes em situações de desespero, por exemplo, ou que ela queira ter superioridade numérica no campo de ataque.
obviamente correndo o risco de tomar um gol sem goleiro, né, com extrema facilidade. Isso acontece também no handball. Muitas vezes o time joga sem o goleiro, joga com o goleiro linha, para tentar fazer um gol com mais facilidade. No fim das contas, vence a equipe que faz mais gols. Na fase de grupos da Olimpíada, podem existir empates. Só que nas rodadas eliminatórias, né, obviamente, não dá para ter empates. E aí isso leva a uma disputa de pênaltis, que tem um formato meio parecido até com o futebol, né? Se você parar pra pensar. Algumas outras características sobre esse esporte. Lá no início, ele era disputado em grama natural, em grama mesmo que nem um jogo de futebol. Só que a superfície era muito pesada pro jogo de hóquei, por causa da natureza da bolinha, né? Que não é uma bolinha. E o jogo ficava muito lento, muito truncado, isso não era bom pro esporte de maneira geral. Então, foi tomada uma decisão de passar o esporte para grama sintética, assim que ela também foi desenvolvida, né? Isso acabou modernizando muito e deixando ele bem mais rápido. O campo ele é regado sempre para que a bola viaje mais rápido ainda, ela deslize bastante na grama para deixar o jogo mais dinâmico e legal até de se assistir. Os atletas, eles usam o bastão em forma de gancho, que é aquele com a forma de cajado que eu falei lá no início, né? E eles controlam carregando a bola com esse cajado ou acertam a bola para jogar lá para longe, como se fosse hóquei no gelo, né? Para quem já viu, é mais ou menos a mesma pegada. Só que apenas o lado plano do bastão pode ser usado. O lado convexo não é permitido. Então, com exceção dos goleiros, os jogadores não podem tocar também na bola com mão ou pé. O goleiro pode defender, né? Mas os outros jogadores é só com o bastão, senão é falta, né? E uma falta pode levar o árbitro a aplicar ao jogador um cartão verde, que é uma coisa curiosa, porque normalmente nos esportes você não tem esse terceiro cartão, né? Que é uma suspensão de 2 minutos. O time fica com um a menos por 2 minutos, que é bem prejudicial. O cartão amarelo seria a segunda forma de você punir o jogador, que são 5 minutos fora. E aí você tem o vermelho, que ele tá fora para o resto do jogo, ele tá expulso. Um campo de hóquei, ele tem mais ou menos aí 90 metros de comprimento, 55 metros de largura, então ele é bem grande até, um pouco menor do campo de futebol, né? E os gols são localizados nas extremidades e estão rodeados por uma área de chute em forma de D. Os gols só podem ser marcados dentro da área do adversário. E por que isso? Para impossibilitar que o jogo fique chato, que fiquem chutando a bola de longe, você precisa entrar na área, então força jogadas, força passe de bola, força velocidade, um maior dinamismo. Então, para isso que foi criada essa regra, você só pode fazer gol dentro da área do oponente, né, para dificultar o fato de você fazer o gol. Então é isso. Uma explicação rápida aí sobre o hóquei na grama. As imagenzinhas que aparecem também ajudam a entender alguns pontos, né, que eu falo aqui, mas as imagenzinhas sempre ajudam. E agora a gente vai para o nosso próximo esporte, que é o ciclismo. O ciclismo é interessante porque eu pensei em trazer esportes que sejam mais diferentes, pelo menos para nós, do Brasil, né? O ciclismo não é exatamente muito diferente, porque é andar de bicicleta, né? Assim, na base do esporte é andar de bicicleta. E isso todo mundo entende por obviedade, né? O que é? Você senta a bicicleta, pedala e a bicicleta anda para frente, né? Só que eu quis trazer aqui por quê? Porque o ciclismo, na Olimpíada, ele não é simplesmente uma corrida simples, ou andar para frente, enfim. Ele tem 5 categorias esse ano, e isso é bem interessante, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente como diferenciar. Nem sempre, nas Olimpíadas, ele teve as mesmas categorias. Elas trocam, né? Além, eu acho, tá, que o ciclismo de estrada e o ciclismo de pista, eles são sempre presentes. Só que os ciclismos mais diferentões, eles podem ser modificados de Olimpíada para Olimpíada. Na França, na Olimpíada de Paris, a gente vai ter pista, estrada, o BMX Racing, o BMX Freestyle e o Mountain Bike. E aí eu vou explicar um pouco sobre cada um deles agora. Bom, o ciclismo de pista, o que ele significa, né? Ele é aquele ciclismo na pista oval, né? Para quem lembra ou se recorda de outras Olimpíadas, ele é indoor e os ciclistas ficam andando em círculo, sem parar. É uma bicicleta diferente, ela tem uma roda maior, ela não é uma bicicleta comum. Pista tem 250 metros e ela é oval. O ciclista fica correndo nela aí em várias categorias para vencer. Então, existem 6 tipos de categorias dentro da categoria de pista, que são velocidade individual, né, que os atletas competem entre si para ver quem é o mais rápido. Você tem a velocidade por equipes, que aqui as equipes são formadas por 3 homens e 2 mulheres. É o mesmo princípio, né? Só que é como se fosse um revezamento, digamos assim. O mais rápido vai vencer. Agora a equipe mais rápida. Existe uma categoria chamada Keirin, né, que é uma disputa entre 6 ciclistas ao mesmo tempo, que tem o mesmo estilo de velocidade. O Omnium, a disputa é contabilizada através dos pontos. Aqui é diferente, em vez de ser velocidade, tempo, né, absoluto, é por pontos. E os ciclistas devem atingir o maior número de pontos possíveis na disputa de 6 provas, que são a perseguição individual,
eliminação, contrarrelógio, flying lap, corrida de pontos e scratch. Cada uma tem uma característica, então, por exemplo, contrarrelógio você vai ter que ganhar do tempo, perseguição, sai alguém na frente e aí depois o outro tem que buscar. É um negócio meio doido, né? E aí você vai somando pontos de acordo com quem venceu e quem perdeu. E aí quem tiver mais pontos no final ganha. A perseguição por equipes, né? São duas equipes que disputam entre si. E uma última que se chama Madison, que a prova é a mesma, só que ela é disputada em dupla. Então você tem basicamente é basicamente a mesma prova, né? Que é ficar correndo de bicicleta numa pista. Não tem também muito mistério. Só que o estilo da pontuação e da lógica pode ser diferente. Às vezes você corre sozinho, às vezes com outras pessoas na pista, às vezes é contra o relógio, enfim. E nenhum atletismo, corrida de atletismo, digamos. Próxima categoria do ciclismo é de estrada. Diferentemente do ciclismo, né, que a gente acabou de falar, o de estrada ele é outdoor, né? E há dois tipos de disputa desse ciclismo, o contra-relógio e a corrida. A contra-relógio é bem mais curta a prova, né, com o vencedor sendo aquele que completa o percurso em menos tempo, né, que são 44 km para os homens e 22 km para as mulheres. Nessa prova, os competidores vão saindo um por um, e não todos ao mesmo tempo. Né? Então sai o primeiro, sai o segundo, sai o terceiro, porque não importa se você vai chegar na frente do outro. O que importa é o tempo que você vai fazer. E aí quem fizer o menor tempo, vence. A corrida é diferente, porque ganha quem chega na linha de chegada primeiro. O princípio é o mesmo, né? Só que dessa vez vai sair todo mundo ao mesmo tempo. E essas distâncias são muito maiores, né? Então, em Tóquio, por exemplo, foram 234 quilômetros para os homens e 137 quilômetros para as mulheres. Isso pode mudar, isso muda um pouquinho, né? Sempre, de Olimpíada para Olimpíada. Só que a prova, por exemplo, do masculino demorou 6 horas e meia para ser completada pelo vitorioso. Então você vê que é uma prova extremamente maior, né? 5 vezes maior, basicamente, do que a prova contra o relógio. E as duas têm o mesmo princípio, mas é isso, em estrada mesmo, é na rua. Né? Então, outdoor, você tá ali, pode chover, pode fazer sol, você pode bater em outro cara que tá ali bicicletando do seu lado, tem mais dificuldades. Saindo da pista normal, né, e da estrada normal, a gente entra no BMX. E o que é o BMX? É uma abreviação de Bicycle Motocross, né, que é uma bicicleta mais para um rally, assim, você anda na terra, você anda na pedra, você faz pirueta, dependendo da categoria, né? A primeira categoria é o BMX Racing, que é uma das modalidades mais recentes de ciclismo nos Jogos Olímpicos. Ela estreou somente lá em 2008. As outras já tem mais edições para trás, né? Qual é a diferença dela? Os competidores, eles largam de uma plataforma de 10 metros de altura e seguem com a prova por uma estrada de terra cheia de obstáculos. Então você tem que competir contra os seus adversários, por velocidade, só que você também tem que ter habilidade para passar pelos obstáculos e pelo terreno que já é complicado, né? No fim, vence o ciclista que chega primeiro na linha de chegada. Existe há pouco tempo, mas já tiveram muitos momentos interessantes, né? Por causa exatamente dessa imprevisibilidade da prova. Muitas vezes as pessoas acham o ciclismo de estrada e o ciclismo de pista muito chato, porque meio que não acontece nada, né? Só que nesse de BMX, não só o Racing, mas as outras que a gente vai ver, talvez principalmente as outras, você tem uma imprevisibilidade imensa, porque qualquer coisa pode acontecer. A próxima categoria é o BMX Freestyle, que foi novidade nas últimas Olimpíadas, em 2020, e é o mesmo princípio da BMX Racing. A diferença é que agora ninguém tá correndo contra ninguém. Você tem que ficar fazendo manobras e acrobacias, como se fosse o skate, né? Os competidores percorrem por um terreno com várias rampas, vários obstáculos, várias passagens, e eles têm 60 segundos para fazer as suas manobras, das mais complexas, e elas vão ser avaliadas por um corpo de 5 juízes. Então aqui a competição, ela é subjetiva, né? Porque o juiz, ele julga as manobras que você fez para te dar uma nota, né? Você não tem nada de velocidade. Leva em consideração o estilo, execução, a dificuldade de cada manobra para definir essa pontuação geral. As duas primeiras descidas servem para definir a ordem, primeiro para último, e aí para definir as medalhas mesmo, que é a final, tem mais 2 descidas, que aí você tem 2 notas. Soma-se as notas, quem tiver a maior média, vence. É igualzinho o skate, o princípio, né? E aí, por último, no ciclismo a gente tem o mountain bike. Talvez o mais diferente deles todos, né? E um dos mais conhecidos, e existe desde 96. Ele é o que tem mais adrenalina envolvida, porque você basicamente tá correndo, só que em um ambiente completamente, atribulado, né? Que é o princípio do mountain bike. Tem masculino, tem o feminino, a largada é realizada com todo mundo junto, e o vencedor é quem cruza a primeira linha de chegada como uma competição natural, né? Ao longo do trajeto, eles passam por terrenos muito acidentados com vários níveis de dificuldade. Então vão ter pedaços que vão ser fáceis, pedaços vão ser médios e pedaços vão ser difíceis. E o detalhe interessante dessa prova é que menos de 15% do trajeto tem que ser em terreno plano.
Você não pode ter mais de 15% no plano. Isso quer dizer que você já viu que o negócio é muito louco, né? E ele tem 4 quilômetros de comprimento para você poder completar. E as bikes aqui, elas são um pouco mais diferentes, né? Elas não são muito parecidas com o que a gente tem em casa. Elas são mais de... tem um pneu reforçado, elas têm que ser totalmente diferentes. Os pilotos têm que também andar com muito mais proteção, enfim. Mas é maneiro, mountain bike também é bem legal. Por último, vamos falar um pouquinho da vela, que é um esporte um pouco confuso, às vezes, porque você só vê as pessoas de barco, não entende o que está acontecendo, e a câmera ficando de um barco para um barco, e no final alguém ganha por algum motivo mirabolante. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho do porquê. Primeiro, uma certa história. As regatas, que é como se chamam as corridas, né, da vela, começaram lá em 1851, no circuito internacional, né, quando membros do Yacht Club de Nova York decidiram participar de uma competição na Inglaterra. E aí pronto, você teve a primeira competição internacional. Para isso, eles construíram uma escuna de 101 pés, que é um negócio bem grandão, chamado América, navegaram até a Inglaterra e ganharam um troféu chamado Copa do Sanguinel. Depois disso, o troféu foi renomeado para America's Cup, em homenagem ao navio que levou eles até lá e foi vitorioso e sua tripulação. Bom, a vela, o esporte em si, né, envolve mover um barco aproveitando somente a força dos ventos. Então você não tem nenhuma categoria que envolve motor, barcos movidos a motor. Todos são movidos à força dos ventos. E também não é movido a remo, né, ou coisas do tipo. O domínio sobre as condições estão em constante mudança, que é o vento, né, e também a maré, a água e tal, requer grande habilidade por parte dos velejadores e muita experiência também. Nas provas olímpicas, aplicam-se todas as regras da Federação Internacional da Vela, que se chama World Sailing. Então as regras são as mesmas para os mundiais e para a Olimpíada. As competições são compostas por corridas das embarcações, em que todos os competidores partem e fazem o percurso juntos ao mesmo tempo. Em Tóquio, a gente teve 10 eventos da vela, que incluíram o windsurf, o NACRA 17, o 49ers e o 470. E as várias modalidades de vela, elas sempre também estão em constante mudança, um pouco igual ao ciclismo, né? E os barcos, eles vão sendo projetados para serem cada vez menores e mais leves, para exigir mais do atleta, para ele ter que usar mais força, mais técnica para controlar o navio e não só o navio gigantão ir andando lentamente, né? Também para ser mais interessante. E nessa Olimpíada, 2 novos eventos vão acontecer pela primeira vez: kitesurf e o windsurf. Só que o windsurf vai ser um pouquinho modificado, né? Ele já existiu, mas ele vai ser modificado, digamos assim. A vela participou do programa de todas as edições olímpicas da Era Moderna, com a exceção da primeira Olimpíada em 1896, porque teve mau tempo. E aí, naquela época, não se arranjou um meio do caminho, então cancelou a competição de vela em 1896. Mas já a partir de 1904, depois de 1904, começou e não parou mais. Esteve em todas as edições olímpicas. Desde a primeira prova olímpica da vela, lá em Paris, né, em 1900, as várias categorias sempre evoluíram, elas sempre estiveram em mudança para deixá-la mais interessante. Todas as regatas são disputadas em formato de corrida, que é simplesmente o fato da regata sair todo mundo junto e chegar alguém primeiro. Cada velejador e tripulação deve percorrer um percurso, e aí que é a grande questão, que é marcado por boias. Então às vezes você está olhando o mar, e você olha o mar e fala, mas meu Deus, eles estão indo para onde? Pois é, eles estão indo para a próxima boia. Eles sabem quais são a ordem das boias, e se você não passa por ela, você toma uma punição, se eu não me engano. E eles estão competindo entre si para ver quem cruza a linha de chegada, que é a última boia, primeiro, né? Cada evento, então cada categoria, né, ele consiste em uma série de abertura e uma corrida por medalhas. Os barcos, eles recebem pontos como? Pela posição final em cada regata, que é uma corrida. Quem chega primeiro ganha um ponto, e assim por diante. No final das regatas, quem tiver a menor pontuação ganha. Então é ao contrário, né? Quanto menos ponto você faz, melhor você está. Que nem, por exemplo, o golfe, em que também o menor número de pontos resume uma melhor performance. E aí no final você vê quem teve a menor soma e ele leva a medalha. É basicamente isso. E o pior resultado de cada barco é descartado. Então, né, você fez uma regata horrorosa por algum motivo, sei lá qual, beleza, você ainda tem uma chance. Digamos assim, é para dar uma sobrevida para alguém que teve uma prova muito ruim. E aí você tem 5 categorias, né? São 5 tipos de barco. Tem o dinghy, o skiff, o kite, o windsurf e o multicasco misto, que basicamente diferem ali o tamanho do barco, a velocidade do barco, o número de pessoas que estão no barco. A prova em si, ela é similar. A ideia da prova é a mesma, mas as características mudam muito, né? Um cara que veleja um tipo de barco não necessariamente consegue velejar um outro tipo de barco. E o mais diferente é o windsurf, né? Que a pessoa vai em pé na prancha, segurando assim a vela, e aí realmente é muito louco, porque é bem diferente. E é novo, né? Tanto o windsurf quanto o kitesurf, do jeito que a gente vai ver, nunca aconteceu.
Então, só para resumir, na vela é importante ficar atento às outras corridas que já aconteceram. Acontece, por exemplo, do Brasil pode ganhar medalha de ouro numa prova que ele chegar em terceiro. E aí você fala, mas ué, chegou em terceiro? É porque antes ele fez tempos melhores do que quem chegou antes dele nessa prova. Na média, ficou em primeiro e venceu. Então, sempre ficar atento a isso aí na competição da vela, porque o Brasil, de fato, tem aí competidores, né? Diferentemente dos outros esportes que eu falei aqui, né? O ciclismo e o hóquei sobre grama. O hóquei sobre grama, o Brasil não joga esse esporte, eu acho. Nunca vi, pelo menos. O ciclismo, a gente tem competidores, mas que não tem grandes chances de medalha, assim, praticamente nenhuma. A vela, a gente historicamente já ganhou muitas medalhas de ouro, prata e bronze. Nesse ano a gente tem essa expectativa de conseguir medalhar de alguma forma também, mas é muito incerto, porque tem muita variável, tem que ver o mar, o vento, enfim, é uma prova que fica muito à mercê também dos elementos. Mas a gente tem sim chance de medalha aqui, então ficar atento na vela. É isso. Fechamos esse nosso vídeo do que é, ele ficou um pouquinho maior, porque acho que esses esportes necessitavam de mais explicação por causa das categorias, né, das subcategorias, mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai trazer mais 2 vídeos, se eu não me engano, do que é, de alguns esportes diferentes, e depois a gente já vai migrar para um novo modelo de vídeo que vem por aí. Perfeito? Agradeço muito os views de todos, espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo olímpico que a gente vem produzindo. Vai ter bastante coisa ainda, as Olimpíadas começam hoje, né? No dia que você estiver vendo esse vídeo, as Olimpíadas começaram, sábado, dia 27. Então vai ter muita coisa legal, espero que vocês estejam gostando. Eu agradeço muito, né, os views de todos, forte abraço e até a próxima.